Bom dia, galerinha. Hoje é dia 8 de abril, já é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Mas vamos lá. Apesar de ter 6 páginas, tá? Eu acho que é a maior quantidade de páginas que eu já enviei. Não se assustem, por quê? Porque na realidade tem mais leitura do que prática, tá? Então tem mais páginas para ler do que propriamente para escrever ou responder, tá bom? Então vamos lá para a página 15, que é Ciências. Continua falando do assunto da água e ele vai falar sobre os estados físicos da água, tá bom? São 3 os principais: o sólido, o líquido e o gasoso. Eles já estão descritos aí. Só para exemplificar, o líquido é aquele que a gente encontra nos rios, nos lagos, nos mares. O sólido é aquele que nós encontramos nas geleiras, até no gelo do seu congelador, tá? O picolé, por exemplo, é o líquido estando no estado sólido. E o gasoso é aquele vapor. Quando sua mãe vai cozinhar, por exemplo, um macarrão, que ela ferve a água e sobe aquele vapor ali é a água no estado gasoso, tá? E aqui na página 15 tem algumas perguntas aqui, ó, no meio da página, sobre isso. Perguntas muito simples, tá? Onde encontramos a água no estado de vapor, onde encontramos a água no estado líquido e onde encontramos a água no estado sólido. Ele mesmo já está dando a resposta nessa própria página, tá bom? A página 16, ela tem muita leitura, muito mais leitura do que prática. E no meio da página tem uma sugestão de experimento, tá? Para esse experimento, você vai usar, se você fizer, gelo, água morna e alguma coisa, um copo de vidro transparente e alguma coisa para tampar esse copo. Se o copo já tiver tampa, ótimo. Se não tiver, você vai usar alguma coisa para tampar e vai fazer assim como está nessa figura aqui, tá bom? Então, olha só. O finalzinho da página tem uma pergunta sobre preservação ou como evitar o desperdício, medidas para evitar o desperdício de água. Nós já até falamos sobre isso, fizemos questões sobre isso, mas aqui tem mais uma questão sobre isso, ok? Na página 17 é que nós vamos entrar nos assuntos de geografia, sobre mapas, a continuação sobre mapas. E aqui ele vai usar um termo que a gente ainda não ouviu, não é familiar, que é cartografia, tá? Ou representação cartográfica. Então, também tem muita leitura, tá? Muita leitura, mas ele aqui dá a definição de cartografia, tá? Vem falando sobre a definição da palavra cartografia. E ao que ela se relaciona? A mapas, a cartas e plantas, ok? A representação cartográfica nada mais é do que representar qualquer espaço. E aí a gente não está falando só de mapas. Por exemplo, a própria sala da sua casa, ela tem uma representação cartográfica, que é através de uma planta. As pessoas que trabalham com obra sabem bem, ou que já fizeram obra na sua casa, sabem muito bem o que é uma planta. É necessário saber o tamanho do espaço, para saber a quantidade de piso que vai usar, tanto no chão quanto na parede. Para isso você precisa saber o tamanho da planta da casa. Enfim, a representação cartográfica é a representação de qualquer espaço, não só do espaço de uma cidade, de um país, mas pode ser também de uma rua, ok? Até mesmo do pátio de uma escola. Você representa espacialmente isso, isso é a representação cartográfica. Então a página 17, ela é somente leitura, para você entender essa questão da cartografia. Aí sim, na página 18, tem 3 perguntas. Primeiro sobre as imagens que estão sendo mostradas na página 18, tá? Essas imagens aqui são essas aqui, ó. Eu não posso falar muito, senão eu dou a resposta para você.
mas você lendo a página 17 fica fácil de entender a página 18. Então a pergunta número 1. As imagens mostradas são exemplos de que tipo de representação usada na geografia? Bom, isso você já aprendeu. As imagens que estão aqui, ó, estão mostrando o quê? Que tipo de representação? Número 2. Qual o significado da palavra cartografia? E ela está relacionada com o quê? Com o que eu acabei de explicar. E o significado da palavra cartografia já está aqui, tá bom? De qualquer forma, você também pode pesquisar este significado. E a 3. Pensando no uso de mapas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em que momentos precisamos usar esse tipo de representação? Cite pelo menos 2 aplicações práticas dos mapas. Em que momento nós precisamos usar algum mapa? Você cita aí pelo menos duas situações em que precisa usar mapa. Uma delas já está até aí nessa página, ó. Ele já dá até a dica, tá bom? E aqui falando sobre GPS. Bom, GPS é um aparelho que quem não conhece já deve ter ouvido falar, que a gente usa para poder chegar a algum local ou conhecer o espaço de algum local. Por exemplo, você vai viajar de carro para um lugar onde você não sabe onde é, você coloca o endereço no GPS e ele vai te dando as coordenadas. Vira à direita, vira à esquerda, siga em frente. Esse é o GPS. E aí tem 2 perguntas aí sobre o uso do GPS, que você, aluno, vai perguntar para alguém que já tenha utilizado o GPS. Ok? Aqui na página 19, tem o mapa político do Brasil. Tio, o que é o mapa político? O mapa político é um mapa que detalha a divisão administrativa de um lugar. No caso aqui é o país Brasil. Ele vai dizer quais são os estados que tem naquele país, no caso nosso aqui é o Brasil, a capital de cada estado, e vai traçar as linhas que dividem cada estado, os chamados limites, ok? Esse é o mapa político do Brasil que está na página 19, que tem 3 perguntas sobre esse mapa. Na realidade não são nem 3, são 2, perdão. Para você localizar no mapa o seu estado, isso a gente já sabe localizar, porque a gente já fez em sala de aula. E para encontrar os 3 estados que fazem limite com o nosso. Ou seja, aquele que a linha desse estado está coladinha com a linha do nosso estado, tá? São 3, ok? A última página, página 20, é a disciplina de História. República Federativa do Brasil. Bom, nós somos hoje uma república. Antes de ser república, antes do ano 1889, nós éramos império. Tínhamos um regime monárquico. O que é o regime monárquico? É quando aquela pessoa que governa o local não é chamado um presidente, ou ele é um rei, ou ele é um príncipe. E o povo não escolhe ele. Quando ele morre, assume o filho dele. Quando o filho morre, assume o filho do filho, enfim. Esse é o regime monárquico. Mas nós hoje somos república. República, quem escolhe o presidente? O povo é que escolhe através do voto. E nós temos direitos e nós temos deveres a cumprir. Ok? Essa página também é muito mais leitura. E lá no finalzinho tem 3 questões que você lendo a página 20, você consegue responder, tá bom? Esse foi o vídeo mais longo, porque afinal de contas são 6 páginas. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me chamem no privado. Bom dia para todos!